Olá galera, tudo bom com vocês? Nós vamos fazer agora, iniciar, na realidade, um vídeo, nós vamos dividir em duas partes, beleza? Para ficar mais fácil, mais agradável aí de vocês assistirem, sobre a vinda da família real para o Brasil, tranquilo? Então vamos tentar dividir isso em mais ou menos 2 momentos. No primeiro momento, o que nós temos que discutir aqui, futuro do Brasil, meus lindinhos? A motivação principal para a fuga da família real para cá. Porque, Dom João e companhia fugiram para o Brasil com o pi na mão, beleza? Nós temos que entender aqui no contexto que nós estamos falando do período da expansão de Napoleão Bonaparte, beleza? Ele estabeleceu em 1806 o bloqueio continental, para fortalecer a economia francesa e derrotar a Inglaterra. E esse bloqueio continental estabelecido por Napoleão Bonaparte aqui impedia os países continentais europeus, de terem contato, de fazerem comércio com a Inglaterra, ok? Nós temos aqui essa marquinha roxa aqui que vai delimitando esse bloqueio. E aí o que aconteceu? Vários países não conseguiram cumprir com o bloqueio continental, por isso foram invadidos por Napoleão Bonaparte. Ele invadiu a região da Espanha, retirou o rei espanhol, colocou seu irmão, o José Bonaparte, e aí decidiu invadir Portugal. Quando ele decidiu invadir Portugal, nós tivemos um acordo, beleza? Uma convenção secreta entre a coroa portuguesa e a coroa britânica. Um acordo no qual a Inglaterra se comprometia em trazer a família real para a sua colônia mais rica, o Brasil, ok? E aí nós tivemos em 1807 a fuga, beleza? Uma fuga desesperada, todo mundo correndo, juntando um monte de riquezas, entrando nas embarcações de uma forma muito abrupta. Inclusive nós temos um episódio bem interessante. A Maria I, a louca, ela foi a pessoa mais sensata, beleza? A pessoa mais sensata em Portugal durante a fuga era a louca, só para vocês terem ideia. E ela falou para as pessoas irem com mais calma, e com mais tranquilidade, para fingir que tá tudo bem, beleza? Senão ia causar um pânico, um medo em toda a população. Beleza. Então nós tivemos a fuga da família real, eles saíram no finalzinho de 1807, beleza? E depois, durante 2 meses navegando, chegaram aqui no Brasil, conduzidos pelo general Junot, beleza? Tranquilo? Estão entendendo? Espero que sim. Quando Dom João chegou aqui, ele tinha uma dívida com a Inglaterra. Então uma das primeiras coisas que ele fez foi estabelecer aqui, a abertura dos portos com as nações amigas, beleza? Que foi, na realidade, a quebra do pacto colonial, beleza? Nós tivemos então a quebra do pacto colonial, essa relação de exclusivismo que existia entre colônia e metrópole, beleza? Então isso deu início ao nosso processo de independência. O Brasil, quebrou a sua principal grilhão aqui, que o vinculava a Portugal. Além disso, o que mais Dom João fez? Ele revogou o alvará de 1785. Que P de alvará é esse? Amiguinhos, esse alvará de 1785, ele estabelecia que não poderiam ser feitas manufaturas no Brasil, tá bom? Eram proibidas a construção, a elaboração, de manufaturas no Brasil. Agora, a partir da revogação desse acordo, nós podemos estabelecer manufaturas no nosso território, que também ajuda nesse processo, de ruptura com Portugal. Nós tivemos ainda a criação do Banco do Brasil. Bom para mim, bom para você, bom para todos. Mas nós vamos falir ele daqui a pouquinho, lá no primeiro reinado. Mas não vamos dar spoiler, não. Então nós tivemos a criação do Banco do Brasil,
com o Giannichini já fazendo a propaganda nesse período, imagino eu. Tivemos, né, uma série de mudanças à vinda dessa corte portuguesa, né? Aqui nós temos uma imagem de Dom João, que tchutchuco, né? Imagina esse cara andando pela Expedito Garcia, uma coisa, né, inimaginável. Carlota Joaquina, que também, né, era mais feia do que bater na mãe. E vamos dando continuidade aqui. Bem, quando a corte portuguesa se transferiu para cá, nós tivemos centenas de pessoas vindo. E aí o Rio de Janeiro se transformou uma cidade, assim, polvorosa, né? Nós temos aí esse episódio do Beijamão, onde ele vai distribuindo títulos de nobreza. Várias pessoas foram obrigadas a abandonarem as suas casas para receber a corte portuguesa, tranquilo. E aí, nesse processo, né, nós tivemos aí uma série de desgastes. Então, pessoal, você tá bonitinho na sua casinha, aí chega um decreto real que você tem que abandonar a sua casa para receber alguém da corte portuguesa, né? Foda. Mas, continuando. Outras situações também estabelecidas aí, né, com a vinda da família real. Criação de diversos órgãos públicos. Nós tivemos a criação da nossa primeira faculdade. No Brasil não existiam universidades, não existiam cursos superiores. Só agora, com a vinda da família real, que nós tivemos esse estabelecimento da Faculdade de Medicina, né, e Anatomia de Salvador, e também no Rio de Janeiro. Inclusive, o primeiro professor contratado foi o Rubão, beleza? Rubão dava aula de matemática aqui, né, em 1808, nesses primeiros cursos superiores. Grande fera, um abraço, Rubão, 6h30. Lindos. Faculdade de Medicina também, né, no Rio de Janeiro. Aqui a da Bahia, né, e aqui a do Rio de Janeiro. Tivemos ainda a criação da Biblioteca Real, né, e nessa situação nós temos que falar de uma forma mais clara dos tratados de 1810, beleza? De aliança e amizade, de comércio e navegação. Esses tratados estabeleceram uma situação muito interessante para a Inglaterra. Nós temos que entender o seguinte: a Inglaterra, ela ajudou os portugueses, né, a fugirem para o Brasil, mas eles queriam algo em troca, beleza? Eles queriam algo em troca. Esse algo em troca foi a nossa abertura, tá? A nossa abertura. Os ingleses passaram a pagar menos impostos. Observem aqui com o titio no VT, né? Eles começaram a pagar menos impostos que os próprios portugueses e as outras nações também. Então os ingleses pagavam 15%, os portugueses 16%, né? E os demais 24%, tá bom? Então, dando uma facilidade comercial à Inglaterra muito grande. A Inglaterra encheu o Brasil de coisas. Inclusive, né, nós temos alguns fatos engraçados, assim. Os caras vendiam enlatados, mas não vendiam abridor de lata. As pessoas tinham os enlatados, mas não tinham como abri-los, né, e usavam isso em casa como uma espécie de troféu. Deixavam em casa, em cima da prateleira, né, aquele montão de enlatado como um sinal de riqueza. Venderam roupas de frio, né? Imagina o Rio de Janeiro, aquele calor do caramba, e as pessoas usando aquelas roupas de frio lá de Londres, né? Uma parada, né, inexplicável, mas as pessoas compravam porque era chique ter coisas de Portugal, ok? Nós temos então, né, os ingleses invadindo o Brasil com um monte de produtos. Um impacto populacional, né? Nós temos aqui nesse quadro aqui no canto aqui, ó, em 1799, 43 mil habitantes no Rio de Janeiro. Em 1819, 112 mil, né? Então triplicou essa população, um crescimento muito grande. Então nós temos aqui a questão da entrada de vários produtos, né, o piano austríaco, o serrote inglês, o queijo suíço, a porcelana chinesa, o chá da Índia, o bacalhau português, o enxofre da África, o vinho francês, a cerveja holandesa. Então vários produtos começam a adentrar o nosso mercado e as pessoas ficam doidas para comprar porque é coisa importada, é chique, né? Até hoje nós temos muito isso
né, de comprar coisa dos estrangeiros. Só que, né, nós temos que recordar que essa situação ela funcionou de forma mais clara até 1815. A família real fugiu para o Brasil em 1808, né, 1807, chegou aqui em 1808. Em 1815, Napoleão foi retirado do poder. Nós tivemos a Batalha de Waterloo, a derrota definitiva de Napoleão, que ficou preso, né, na ilha de Santa Helena, onde ele faleceu em 1821. A partir de 1815, começou então uma pressão muito grande para que a corte portuguesa voltasse para Portugal. Beleza? Só que Dom João, ele percebia que se ele deixasse o Brasil poderia iniciar o seu processo de independência. Regiões vizinhas ao Brasil faziam isso, né? Ligadas à Espanha. Então, ele tentou o máximo possível permanecer aqui no Brasil. Ele gostava daqui, ele curtia, né, esse território. Então, nós tivemos como uma dessas iniciativas de Dom João para permanecer no Brasil, a elevação do Brasil a vice-reino, a Portugal e Algarves, beleza? Então, no Congresso de Viena, a Santa Aliança, criada nesse congresso, começou a exigir o retorno da família real, né? E Dom João, para evitar isso, ele foi e elevou o Brasil a vice-reino. O Brasil já não era mais colônia, era parte do reino, então eles poderiam permanecer aqui tranquilamente, tá bom? Só que nós tivemos nessa situação um desgaste muito grande, né? Os portugueses, obviamente, né, que ficaram lá, que sofreram com a invasão e tudo, não aceitavam isso e queriam o retorno da família real, tá bom? E aí, finalizando esse primeiro vídeo nosso aqui, né, vale também a pena lembrar que Dom João, com ódio no coração, todo ressentimento, né, e mágoa, ele invadiu 2 territórios. Nós tivemos uma política externa aí durante esse período aí da vinda da família real. Nós invadimos 2 regiões. Invadimos a Guiana, já que a França invadiu Portugal, né? Nada mais justo do que o Brasil invadir a Guiana Francesa, uma potência, né? Um local extremamente importante. Como a Espanha auxiliou a invasão, né, dos franceses a Portugal, a Espanha também teve, né, que sofrer a fúria de Dom João. Nós invadimos a região da Cisplatina, o Uruguai atual, beleza? E dominamos aquela região, tá? Veio um soluço, uma parada estranha aí, fiz uma cara esquisita no vídeo, né? Então, galera, esse primeiro vídeo nós fechamos aqui, né? Vamos dar continuidade agora na parte 2, falando também, né, do desfecho, da saída dessa família real e do nosso processo de independência. Um forte abraço para todo mundo e até daqui a pouquinho.